Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para estudarmos a segunda lição da nossa revista. Nós estamos estudando a Palavra de Vida desse segundo trimestre de 2020, onde tem por título a universalidade da obra de Cristo. Não podemos interagir, não estamos aqui juntos, os irmãos, mas aí nos seus lares, onde estiverem, podem refletir a respeito daquilo que vamos estudar, a respeito daquilo que vamos falar aqui. Os irmãos têm também a revista, podem ler, podem estudar nas suas casas também. O pastor enviou para alguns irmãos, para a maioria dos irmãos tem já esses estudos. É interessante que a gente faça a leitura diária, que também está aí na revista, para que isso auxilie naquilo que você vai estudar naquela semana. E o título da lição de hoje é A Universalidade da Obra de Cristo. O texto bíblico está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, e Romanos 2, 12. Nós vamos ler o Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Vamos lá no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. O tema fala a universalidade da obra de Cristo. E eu gostaria de, se eu estivesse interagindo com os meus alunos aqui na igreja, eu estaria fazendo uma pergunta. Qual a lição que você tirou dessa lição? Essa era uma pergunta, e é uma pergunta que eu sempre faço. Qual a lição que você tirou dessa lição que você está estudando? O que significa a universalidade da obra de Cristo? Significa que Ele, Cristo, é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Agora entenda que eu falei universalidade e não universalismo. Isso é diferente, irmãos. E nós vamos falar disso mais lá na frente. Vamos ler aqui a parte inicial, que fala que das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho. O caminho. Que é isso, essa palavra aqui, no início. Era uma seita judaica e quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Então, Paulo, uma das suas virtudes, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica. Muitas virtudes de Paulo, mas a maior foi ter feito isso, tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito, irmãos, não foi de Paulo. O mérito é sempre de Deus. E Deus foi quem chamou, foi Deus que chamou desde o ventre da sua mãe, o apóstolo Paulo, e ele diz isso lá em Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Gálatas 1,15 fala isso. E que na sua soberania poderia ter chamado outra pessoa. Mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. Ele fala isso também lá em Atos 26, 19. Ele diz assim, ele se justificando, ele se defendendo. Paulo era um homem culto, e a sua defesa ele mesmo fazia. E ele dizia, diz lá em Atos 29, 26, 19, diz assim: Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Olha, interessante, irmãos?
tentaram matar Paulo, aquele homem que antes perseguia, que matava, consentia na morte de Estevão, né? Na morte de cristãos. Agora as pessoas estavam querendo matá-lo porque ele estava sendo propagador do Evangelho de arrependimento, o Evangelho que traz arrependimento às pessoas. O homem de Tarso, ele tornou o homem de Nazaré matéria de culto no mundo inteiro. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal. Como dissemos na lição anterior, o irmão Marcelo falou, o vinho novo sairá do óleo velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. Eu estava compartilhando agora pouco antes da gente gravar com o irmão João Maico, irmão Mateus, da experiência de conversão. A palavra de Deus, nós lemos que Paulo estava no caminho de Damasco quando o Senhor diz para ele, Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo então se converte. E a gente vai ver lá ele falando, que jamais ele pensou em retroceder. E ele começou a falar o Evangelho, fazer aquilo que Jesus havia designado, dito e ensinado, mostrado para ele, um fariseu que se encontrou verdadeiramente com Jesus ressuscitado. O fato, irmãos, de ele ter sido fariseu torna a questão mais impactante. Hoje, fariseu é sinônimo de hipócrita, por causa de Mateus 23, que direciona a nossa interpretação. O fariseu deriva, que significa abstinência e separação. Era o grupo mais fiel ao judaísmo, preso à lei. O fariseu não era hipócrita, mas alguém sério, zeloso pelo judaísmo, com a mente dominada pela lei. Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu lá no início. Interessante. Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu lá no início. O evento Jesus, como muitos não entendem hoje ainda, a seriedade do nome Jesus, o poder que tem esse nome, que nós devemos proclamá-lo em cada instante da nossa vida, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Sem Ele nós não podemos fazer nada, irmãos. Sem Jesus, nada feito. Precisamos contar ao mundo a nossa experiência de salvação. Precisamos contar aquilo que Jesus fez e tem feito na nossa vida durante a nossa trajetória como de vida cristã. Eu estava também compartilhando com os irmãos que eu sempre falo isso, é inadmissível alguém que tenha tido uma experiência real com Deus, que não queira falar aos outros aquilo que Deus fez na sua vida, a menos que não tenha feito nada. Eu creio que Deus tem feito grandes obras na vida das pessoas, até mesmo daqueles que não creem. Porque Deus, pela sua infinita graça, sua infinita misericórdia, tem dado oportunidade às pessoas de se arrependerem. Às vezes você vê alguém com 100 anos de idade, 101, 102, fala assim, olha que robustez, que coisa. Irmãos, na verdade, eu entendo que isso é Deus, muitas vezes, pessoas incrédulas. Isso é Deus dando a eles a oportunidade de eles se arrependerem, de eles se voltarem para Deus, para Cristo. E o primeiro tópico dessa lição fala inicialmente uma seita judaica. E quando quando Pedro subiu a Jerusalém, ele disputava com ele, os que eram da circuncisão. Paulo, disputavam o que eram da circuncisão e o que não eram da circuncisão. Dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Aqueles homens, legalistas, homens que observavam a lei,
sobe lá a Jerusalém, né? Começa a conversar com eles, e eles começam a questionar Paulo, né? Dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado lá na casa de Cornélio. Aliás, eles disseram a Cornélio que não devia entrar em sua casa e que o fazia por causa de uma visão de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio em sua casa, Pedro e seus companheiros se admiraram, né? Se admiram. E os gentios também tinham direitos espirituais. Assim é que eles foram batizados. Atos 10, 47, 48 fala isso, né? Eles foram, né? E não entenderam naquele momento a atitude de Paulo e de Pedro, né? Que fala assim, né? Aliás, eles disseram, né, a Cornélio, Pedro, né, que não devia entrar em sua casa e que o fazia por causa de uma visão de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, Pedro e seus companheiros se admiraram, conforme relata Atos 10, 45. E os gentios também tinham direitos espirituais. Assim que eles foram batizados, ele foi o ministro, foi o mistério, né? Foi o segredo de Deus que Paulo compreendeu melhor que todos. 3, de 1 a 6, que não há diferença entre grego, entre judeus. A gente vai ler isso mais lá na frente um pouquinho, né? Eles aqui esse mistério, né, o segredo de Deus que Paulo compreende muito bem, melhor que todos. Efésios 6 relata, Efésios 3, 1 a 6 relata isso. Mas nem assim a questão cessou. E lá em Atos, no capítulo 15, versículos de 11 a 9, as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam se circuncidar, né? O caminho era uma seita judaica e quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. E nessa ocasião se deu a ruptura e o Evangelho deixou os limites estreitos que queriam lhe impor. Paulo que lutou por isso, né? E o próprio Paulo lá na frente vai conversar com Pedro e vai dizer para ele se definir. Ou você diz que é judeu, ou você diz que é grego, o que você é, Paulo? Pedro, né? Paulo que lutou por isso, né? Como diz lá nos versículos 2 e 15. E já entenderam a questão muito antes, desde sua conversão. Só disseram que ele fora escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Mais tarde, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Ou cristão ou judeu. Ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. E se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Gálatas 2, 21 fala isso para a gente. É bom, irmãos, lembrar isto, porque vivemos tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia, né? A gente vê símbolos judaicos, festas judaicas, a estrela de Davi, o quipá, a arca, são trazidos para nossos templos. Não somos judeus, somos cristãos, não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com Agar e se com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual. Também Gálatas 4, 21 a 31 e Apocalipse 21, 2 fala sobre essa questão. Nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus, e não a Moisés ou a Elias. A lei e os profetas, como norma, vigoraram até João, e desde então vale o Evangelho do Reino. Precisamos lembrar daquele hino do cantor cristão que fala, né?
401, cantemos: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu sou de Deus, do meu Salvador. Cristo Jesus, aleluia. Somos dele e não somos de Moisés. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam na fé. Quando você vê Hebreus 10, 39, Paulo fala, do 36 ao 39, ele diz: vocês precisam preservar, perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam. É como estava falando no início. Qual foi a minha experiência de vida pessoal? Irmãos, às vezes, há pessoas que elas aceitam Jesus, levantam sua mão, têm uma atitude nesse sentido, e aquilo é um ato. E daí para frente? A gente costuma dizer que é um processo, a caminhada com Cristo. E muitos retrocedem, porque a caminhada com Cristo é uma caminhada agradável. Temos lutas, é verdade, mas a gente sabe que no barco da nossa vida está o Senhor, que nos conduz, que nos leva e nos faz passar por todos os momentos difíceis, como esse que estamos passando agora. Se não podemos estarmos juntos, não podemos interagir. E o pastor Juliano teve nessa semana uma ideia que me emocionou, e só em falar já estou emocionado, porque nós visitamos lares essa semana, saímos com a Kombi, o pastor adaptou lá uma aparelhagem, e a Kombi ficava ligada, gerando o irmão Mateus tocando, o microfone funcionando, nós com lanternas, telefone, o pastor chegando na casa dos irmãos. Nós visitamos num dia, irmãos, 8 casas. Ontem visitamos na quinta-feira nós visitamos 8 casas. 8 irmãos, 8 famílias foram visitadas ali. E o mais interessante é que as pessoas, os vizinhos, vinham para as sacadas do prédio, vinham para a frente do portão, as pessoas querendo ouvir ver o que estava acontecendo. E ali nós pudemos, o pastor pôde ler a Bíblia, cantamos louvores, oramos pelas famílias, pela família que fomos visitar, pelos vizinhos daqueles familiares, daquela família, E como foi agradável, como foi emocionante. E depois a gente vê os irmãos dizendo da alegria de nos receber ali, esses irmãos que estão já há alguns dias nas suas casas, sem poder sair, alguns idosos, como a irmã Neuza, nós visitamos ontem, ela lá na sacada, nós lá embaixo, fazendo o trabalho que o Senhor nos permitiu fazer ontem ali. Irmãos, muito gratificante. Não podemos retroceder. Nós precisamos, a tempo e fora de tempo, como diz a própria palavra de Deus, propagar esse evangelho, falar do grande amor de Jesus, falar que eu sou de Jesus, que somos de Jesus. Vamos passar pela luta que passamos, nós vamos passar firmes com Jesus. Jamais vamos retroceder, jamais. O segundo tópico fala que o evangelho é para todos, para todos. Ele diz assim: para o apóstolo, esta universalidade do evangelho com o direito da salvação dos gentios estava predita desde o início da história da salvação, que começa com Abraão, como lemos lá em Gálatas 3:8. E ele era o homem que iniciaria esse processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disto, desde sua conversão. O Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Lá em Atos 9:15 relata assim. Tiago, Pedro e João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era o homem destinado aos gentios. Gálatas 2:7-9. E ele mesmo,
deixa só me situar um pouquinho aqui, né? E ele mesmo, né, o Paulo, ele se declara missionário aos gentios várias vezes, né? Como a gente lê lá em Romanos 11, 13, Romanos 15, 16, Gálatas 1, 16, 1 Timóteo 2, 7. O ensino de Paulo é claro: Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo do pecado. Romanos 1, 18 e 2, 12, Gálatas 3, 22 relata assim: para que a promessa fosse de todos. E a vantagem dos judeus é que eles receberam os oráculos divinos, Romanos 3, 1, mas também estão debaixo do pecado, como os gentios. Judeus e gentios são pecadores e precisam do mesmo Salvador, Jesus. Nós somos pecadores também e precisamos cada dia mais do Senhor Jesus. Somos de Jesus, somos pecadores. João diz que se dissermos que não pecamos, né, estamos mentindo e tornamos a palavra de Deus mentirosa. Porque ela diz que somos pecadores, só que somos pecadores arrependidos. Porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Judeus e gentios são pecadores e precisam do mesmo Salvador, Jesus. No pensamento de Paulo, Deus é Salvador de todos os homens, como ele relata isso lá em Timóteo, 1 Timóteo 4, 10. E é desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é, a universalidade da obra de Cristo. Ele é Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos. Então, isso aí é, então, a universalidade da obra de Cristo, né? Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador possível para todos os homens, como eu disse. Todos podem ser salvos, né? E aí a gente vai estudar aquilo que eu falei no início, né? Para a gente entender, né, o que é universalidade, né, e o que é universalismo, né? Universalidade, sim. Universalismo, não. Dizemos Salvador possível para todos os homens. E aí vem o terceiro título, né, da nosso estudo de hoje. Universalidade, sim. Universalismo, não. Dizemos Salvador possível para todos os homens para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isto não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma é chamada universalismo. Ela ensina que todos serão salvos, porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independentemente. E eles, né, se eles crerem, independentemente de eles crerem ou não. Olha só, ele ensina, né, a doutrina que assim afirma, né, o universalismo, né, a doutrina que assim afirma e chama universalismo, ela é ensinada que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independentemente de eles crerem ou não. Muitos tentam dar este sentido a algumas declarações de Paulo. Por isso que tivemos o cuidado, né, nessa frase aí, o cuidado na frase. Paulo deixou claro, irmãos, que não há salvação compulsória. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. Lá em 2 Coríntios 5, 20, após dizer que Deus nos reconciliou consigo em Cristo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. A salvação é, de fato, para todo aquele que invocar o nome do Senhor, conforme diz Romanos 10, 13. Invocar é mais que recitar ou dizer o nome, é colocar-se sob o cuidado do nome. Esse nome que tem poder para transformar, né, realmente a pessoa. Não um admirador apenas do Evangelho, mas alguém que realmente tem uma convicção, uma certeza de salvação, uma certeza e que procura cada dia se tornar mais e mais íntimo de Deus. Aquele que se coloca sob o cuidado do nome, sobre todo nome, será salvo. Não há salvação discriminada a todos.
ele vem por causa da obra de Jesus. Né? Ela vem, a salvação vem por causa da obra de Jesus. E é oferecida e deve ser aceita. Haverá salvos e não salvos no dia final, conforme Jesus ensina lá em Mateus 25, 34 até o 41. Né? Tendo recebido seu evangelho diretamente de Jesus, Paulo não entra em contradição com ele, mas apenas ressoa o que o Salvador lhe ensinou. Todos podem ser salvos porque Jesus trouxe uma salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Paulo proclamou ao mundo não judeu. Né? Nós temos proclamado ao mundo, né? Deus tem levantado homens de Deus para falar desse evangelho, né? Salvador, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a vida, né, de muitas pessoas. Lá naquela época não criam na transformação de Paulo. Tanto é que Paulo tem que muitas vezes defender, né, perante reis, né, como ele fala lá perante o rei Agripa, lá em Atos 26, 19, né? Ele diz que não fui desobediente, rei Agripa, ao chamado, né, à visão celestial. Né? O que estou fazendo é pregar, né, aquilo que o Senhor fez na minha vida, falar do que Deus fez na minha vida, do que Deus pode fazer na vida de todos aqueles que de fato quiserem se voltar para Jesus. De fato, Jesus morreu na cruz por todas as pessoas, mas você precisa crer. Né? O fato dele ter morrido por todas as pessoas, né, de ter escolhido a todos. Lembre-se que quando você escolhe Jesus, servir a Deus, você escolheu e concordou com aquilo que Jesus já tinha feito. Deus escolheu a todos. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum sequer se perca. Deus fala que, na palavra de Deus a gente lê que há a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então ele não quer que ninguém se perca, mas é preciso você crer no sacrifício de Jesus. Não só crer, mas também fazer a sua vontade, cumprir os seus ensinamentos. Nesse processo, né, depois de ter aceitado Jesus, no processo que a gente costuma dizer, no processo de santificação. A palavra de Deus diz assim: sede santo como eu sou santo. Às vezes nós achamos difícil isso, né, irmãos? Porque nós somos pecadores, falhos. Mas a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Então isso quer dizer para você o quê? Procura, esteja junto de mim, faça a minha vontade. Né? E você vai ver o quanto vai ser gratificante na sua vida. Você vai ver você passando por lutas, por dificuldades, por alegrias, e você vendo sempre Deus ali presente, agindo de forma maravilhosa. Porque a sua graça, o seu amor está sobre nossas vidas cada dia. Então vale a pena servir ao Senhor. Eu tenho dito, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando fala aqui, né, também em Hebreus 10, né, 36, ele diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E ele fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem e não destruímos, e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Né? Aqui no versículo 37 ele fala: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Quando você lê lá em Hebreus 9, 27, né, e 28, né, ao finalzinho, diz assim: da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ah, meu querido, não pode vir segunda vez aquele que não veio primeiro. Né?
Então, essa conversa de que Jesus ainda vai vir, que muitos falam, não creia nisso, porque a palavra de Deus não nos ensina assim. Né? Não nos ensina assim. Diz que ele virá a segunda vez, não para tirar pecados, como veio da primeira vez. Né? A primeira vez que Jesus veio, ele veio como prova de amor do Pai, de Deus para conosco, né? E trouxe Jesus para morrer ali na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados de toda a humanidade, como Paulo fala ali, né? E como a gente lê na palavra de Deus. Mas ele morre, ressuscita, né? Aparece como prova dessa ressurreição e diz aos discípulos que ele ia para o Pai, iria preparar lugar para que onde ele estivesse nós pudéssemos estar também, né? E ele deixaria conosco um Consolador, que é o Espírito Santo dele nas nossas vidas, nos consolando, nos confortando, até essa segunda volta, que eu estava compartilhando com os irmãos também aqui no início, que se dará, a Bíblia diz que será, virá nas nuvens com grande poder e glória, né? E será rápido, como um relâmpago. Então, é de forma que o que você tem que fazer, né, para estar diante de Deus um dia, na eternidade, é fazer a sua vontade, é viver de forma que o agrade. Né? Ele diz no finalzinho desses, mas trazer salvação aos que o aguardam. Né? Há outra versão que diz que Jesus virá a segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. De que forma você está esperando Jesus para a salvação? Jesus vai vir. Não é assim não, meu querido. Precisa fazer a sua vontade, precisa buscar intimidade, buscar um relacionamento íntimo com Deus todos os dias, através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Né? Como tem sido o seu momento a sós com Deus? Né? Paulo, depois que ele entendeu, depois que ele se converte, ele passa a viver, né, para Deus, fazer a vontade do Pai, pregar o Evangelho que iria transformar muitas pessoas. Irmãos, eu admiro muito esse homem chamado Apóstolo Paulo, porque ele é um homem que pregava o Evangelho, né, e ele deixava ali, naquele lugar onde pregava o Evangelho, pessoas aceitavam Jesus, e ele fundava ali uma igreja, ele deixava aquele povo ali ensinando aquilo que aprenderam e passando para outros, e Paulo ia mais à frente e fundava mais outra igreja aí, mas Paulo depois voltava, e a preocupação de Paulo, e aí, como é que vocês estão? Crescendo na fé, outros aceitaram. Era algo fascinante. Ler a vida e a história desse homem relatada aí na Bíblia é algo maravilhoso. Então, esperar Jesus para a salvação, creia que ele virá segunda vez, né, para os que esperam para a salvação. Mas que possamos estar esperando Jesus, fazendo a sua vontade cada dia mais. E aqui no finalzinho da revista tem assim, para pensar e agir. Primeiro, o Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objetos da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. Não há mérito e ninguém é melhor que ninguém. A salvação é obra da graça de Deus, que diz lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de você, é um dom de Deus. O 2 fala, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da igreja. Olha só que responsabilidade. Né? Nas minhas e nas suas mãos. O 3 fala que precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo. E Cristo crucificado. Conforme 1 Coríntios 2 fala. Há muita pregação sociológica, né, de conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica e em fidelizar clientes do que em anunciar que Jesus salva. Precisamos, queridos, evangelizar. Precisamos pregar mensagens evangelísticas. Realizar série de conferências, né, evangelísticas.
série de conferências evangelísticas. Já não se vê muito mais isso hoje, né? Distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Que Deus nos abençoe, que você tenha realmente aprendido, né, muito dessa lição. Que você, se não pode alcançar alguma coisa, você procure estudar. Na próxima lição será mãos à obra. Sim, a graça, né? Alguém deverá dar essa lição, que é a lição 3. Você estuda essa lição para que você possa aprender aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Não se esqueça que no finalzinho aí da lição 3, né, vai começar segunda-feira, um estudo diário, né, que está aí na lição, na página 25, tem o índice, né, tem a leitura diária, os textos para você de segunda a domingo meditar e depois você poder estudar a lição. Deus abençoe, em nome de Jesus.